bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu venho trazer essa camisa feminina jeans com matelassé. Todo o trabalhado dela foi feito passo a passo para esse vídeo. É um vídeo muito especial para mim. Eu sempre quis fazer uma camisa jeans para mim e dessa vez eu fiz e compartilhei com vocês aqui o passo a passo dessa camisa. Eu usei a minha modelagem, então se vocês quiserem aprender a minha modelagem, deixa aqui nos comentários. Eu gastei 2 metros de tecido jeans, mas ele não é um jeans muito grosso não, ele é um jeans próprio para camisa mesmo. Eu amei o resultado. Me conta aqui nos comentários também qual desses dois estilos você prefere, esse ou esse. É isso, pessoal, muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Então eu vou traçar uma reta agora, deixando um espaço aí de uns 15 centímetros da borda do papel, para nós posicionarmos o nosso molde aqui, e eu vou copiar em volta de todo o meu molde, incluindo a minha pence. Feito isso, nós vamos começar as alterações. Eu vou descer 2 centímetros no meu ombro, porque para uma camisa fica muito melhor a caída dessa forma. Então eu vou descer 2 centímetros, mas esses 2 centímetros eu vou transferir para as costas depois no molde das costas. Para fazermos o transpasse, você vai pegar o botão que você escolheu para sua camisa, posicionar no meio do seu corpo, que é a linha ali do meio do molde, e você vai colocar o dobro da medida do seu botão. Então, se o seu botão tem 1 centímetro, depois da linha do meio você vai colocar 2 centímetros. Isso é necessário para sua camisa não ficar abrindo. Eu vou passar uma linha reta para vocês visualizar melhor esse transpasse. Eu vou descer para dar uma folga para minha cava 1 centímetro e vou refazer essa cava. Eu vou sair na minha lateral 2 centímetros até a altura da cintura e depois eu vou terminar no quadril em 3 centímetros. E vou aumentar 4 centímetros no comprimento da minha camisa. Eu quero um pouquinho para baixo do meu quadril. E nós vamos deixar reto, mas depois nós vamos trabalhar a curva dessa camisa na lateral. Agora eu preciso dobrar o valor do transpasse para poder virar uma dobra nesse transpasse. Eu vou colocar já o valor de 3 centímetros para que eu consiga virar e costurar esse transpasse. Eu vou posicionar a minha régua no meio da pence só para eu ter um ponto para iniciar o desenho que eu quero na minha camisa. Nesse desenho eu vou utilizar o tecido em forma de matelassé. Para a lateral da minha camisa eu vou descer 40 centímetros e vou fazer a curva da minha camisa. Se você quiser a sua camisa mais ou menos curvada, é aí que você vai decidir o valor da sua lateral. E você pode desenhar à mão mesmo a curva da sua camisa. Agora eu vou aumentar essa medida do transpasse porque vai me ajudar na hora de dobrar, porque eu vou conseguir dobrar exatamente o mesmo valor que eu coloquei no molde. E o molde da frente já está pronto e nós vamos cortar em volta de todo o molde. Não esqueçam que esses 2 centímetros vamos colocar lá nas costas, então vamos tirar ele daqui da frente. Como a minha pence é traçada no esquadro, então eu vou usar ela como referência para encontrar o fio do meu tecido. E eu quero fazer um vídeo explicando certinho como encontrar o fio do tecido.
Já passei meu molde base das costas para um outro papel e desci 7 centímetros para deixar minhas costas maior que a frente. Vou descer 1 centímetro na cava novamente e refazer a minha cava terminando em nada. E na lateral vou fazer o mesmo que eu fiz na frente. Desço 2 centímetros até a altura da cintura, terminando em 3 centímetros no quadril. Posiciono a lateral da frente com a lateral das costas para que as minhas laterais possam ficar iguais. E vou desenhar à mão mesmo a curva das costas. Agora eu vou subir aqueles 2 centímetros que nós tiramos do ombro da frente. Vou posicionar a minha régua no esquadro, que é a linha das costas, para fazer a pala das costas. E nessa pala também vai matelacê. Então eu acrescentei mais 2 centímetros nessa lateral e vou fazer a mesma coisa na lateral da frente. Então eu vou acrescentar esses 2 centímetros na frente, na lateral da frente. Agora eu vou cortar essa pala e vou colocar num papel dobrado para transformar essa pala em dupla. Eu vou precisar dela aberta para cortar no meu matelacê. Agora eu vou dobrar aqui aonde vai ser o meu transpasse, porque eu quero medir o pescoço certinho para a gente fazer colarinho e gola. E nós devemos medir com a fita em pé para pegar certinho a circunferência. E eu vou fazer isso na frente e também nas costas. Peguei um papel dobrado e vou esquadrar uma linha reta e nela eu vou colocar a medida que deu o meu pescoço frente, que é 12, mais a medida que deu no meu pescoço costas, que é 11. A altura do colarinho você decide. Eu gosto de colocar 3 centímetros, até menos. Então você vai fechar esse retângulo com 3 centímetros. E vamos fazer a gola. Eu vou entrar 2,5 centímetros para iniciar a minha gola. E eu faço uma leve curva no colarinho. Para formar a minha gola, eu subi 6,5 centímetros e eu também vou fechar esse retângulo. Para fazer a minha gola, eu devo deixar ela do mesmo tamanho do colarinho para que ela tenha aquela inclinação. Então eu deixei 21,5 e vou unir com o final do meu colarinho, ficando assim. Mas como a gola e o colarinho não são retos assim, eu vou descer 1 centímetro aqui nessa parte da gola, vou esquadrar e vou fazer uma leve curva chegando no final da gola. Já no colarinho eu vou descer meio centímetro, acabando mais ou menos no meio do colarinho e subir meio centímetro no início do colarinho.
Esse molde base da manga já tem aqui no canal, eu vou deixar aqui no card e também o link na descrição do vídeo. Então eu peguei e também passei por uma folha, copiando costa, frente e o meio da manga. E agora nós vamos trabalhar em cima dessa manga. Bom, do ponto mais alto da manga até o final dela, é o tamanho da manga do meu braço, manga comprida. Eu vou esquadrar essa medida para a direita. Como já está esquadrado, é só prolongar essa linha para a esquerda. Eu meço aqui o meu punho. Minha medida deu 21, então eu vou dividir por 2 e colocar 10,5 para o meu lado direito, 10,5 para o meu lado esquerdo. Com a fita mesmo, eu faço uma reta ligando o final do punho com o final da cava. Vou colocar os 2 centímetros a mais das laterais. E no meu punho eu vou acrescentar 8 centímetros para poder franzir dos dois lados do punho. E então eu faço uma reta ligando esses pontos. Eu vou pegar esse exemplo de franzido da apostila e vou fazer aqui na minha manga. Aqui eu resolvi diminuir um pouco esse franzido para não ficar tão volumoso no punho, então eu vou corrigir usando a régua curva. E a partir dessa linha eu vou franzir a cabeça da manga. Agora nós vamos definir a altura que queremos do nosso punho. Eu quero 8 centímetros e vou esquadrar essa medida. Eu vou afastar 6 centímetros para abertura aqui nas costas. Essa abertura serve para a hora da gente encaixar o punho na nossa manga. E eu vou tirar essa parte e vou passar esse punho para um outro papel. Meu punho eu decidi que é 8, então eu preciso dobrar essa medida. Então eu fico com 16 centímetros de altura. Na largura eu vou colocar a medida do meu punho, 21 centímetros, e mais 3 centímetros para o transpasse do punho. Aqui na barra eu vou deixar 2 centímetros de margem de costura, porque eu vou virar 2 vezes. E na lateral, como eu já aumentei um pouco a minha camisa, deixando mais folgada, eu vou deixar apenas 1 centímetro para margem de costura nas laterais e ombro. Uma dica legal para você é retirar a pence do molde e com um giz você risca dentro dessa pence e então você não precisa marcar a pence com carbono ou coisa assim, que às vezes até mancha. Então fica aí uma dica para vocês.
Antes de cortar a manga, eu vou tirar o fio do meu tecido. Então eu vou posicionar o molde e vou alfinetar a parte de cima do molde e vou medir da linha do fio até ali a minha dobra quantos centímetros deu, e eu preciso deixar a parte de baixo, que é o final da manga, da mesma medida. Isso é eu tirar o fio do tecido. E isso é muito necessário, principalmente em camisaria, para que a nossa peça não venha ficar torta, causar algum defeito. E eu também vou deixar 1 centímetro em toda a volta do molde da manga. E vamos cortar essa abertura até o final dela, fazendo um V, para a gente colocar o acabamento na hora de virar. E é muito importante marcar aqui a frente e as costas do nosso molde para a hora de colocar na cava. Agora sim, para fazer o nosso matelassé, eu vou medir aqui os moldes em um pedaço de tecido e vou recortar essa parte para a gente fazer o nosso matelassé. Como eu vou aplicar o matelassé em todos esses moldes, colarinho, gola, punho e pala, então essa medida de tecido está ótima para mim. Vamos então fazer o matelassé. Eu vou virar o meu tecido para o lado direito e vou fazer um risco na diagonal do meu tecido e vou riscar apenas uma linha na diagonal. Essa linha vai me servir de guia para fazer o restante do meu matelassé, apenas essa linha. Vamos posicionar o tecido naquela linha que nós fizemos e vamos fazer uma costura nessa linha. Na verdade, nós vamos usar o calcador da máquina para definir a distância do nosso matelassé. Depois de pronto, vai ficar assim. Depois de pronto, agora é hora da gente entretelar. Eu estou usando a entretela de malha, porque ela deixa o tecido mais maleável. E o importante falar é que o ferro tem que estar em modo seco, porque se ele estiver em modo a vapor, ele vai acabar umedecendo a sua entretela e ela não vai colar no seu tecido. Agora eu vou virar aqui uma margem de 1,5 cm para costurar o nosso punho. Agora eu vou virar esse punho para o lado direito e o mesmo 1,5 cm que eu virei a borda, eu vou deixar para costurar na manga. Então, e vou passar o ferro. E vamos medir para verificar se está bem certinho, para não dar defeito na costura. Agora eu vou abrir o meu punho e vou colocar a entretela em apenas uma parte do meu punho. Eu não coloco em toda a parte porque senão fica muito grosso na hora de costurar na máquina e acaba me dando mais trabalho na hora de costurar. Agora nós vamos ver que esse acréscimo que colocamos aqui no transpasse vai ajudar na dobra do transpasse e eu vou passar demarcando aqui o meu limite para colocar a minha entretela. Agora eu vou virar a margem de 1 centímetro e vou passar até o final do meu transpasse. Eu vou começar posicionando direito da gola com direito da gola e vou posicionar o molde em cima da minha gola para costurar em volta e ficar exatamente do mesmo tamanho e fazendo o mesmo formato.
Nessa parte é bom passar a gola para que a costura fique bem assentada, mas como eu não fiz isso, eu vou esticando aqui, arrumando a minha gola e vou costurando. Para fazer o colarinho, eu vou pegar uma parte e vou colocar o molde sobre o meu tecido, vou alfinetar ele e vou cortar somente nessa parte de baixo por enquanto, deixando uma margem de 1 centímetro. E vou passar uma costura nessa margem que eu fiz. Agora nós vamos pegar as duas partes do colarinho e vamos posicionar o molde do colarinho em cima dessas partes e vamos desenhar em volta desse colarinho, para que possamos fazer a costura respeitando as curvas do nosso colarinho. Vou encontrar o meio dos dois colarinhos e gola e vou juntar eles fazendo uma costura. Eu vou posicionar um colarinho por cima da gola e outro por baixo, formando um sanduíche. E vou iniciar a costura com retrocesso, passando por cima do desenho que eu fiz da gola. E vou tirar esse excesso de tecido que ficou dentro do meu colarinho. Nessa parte dobrada, eu vou passar uma costura reta, não necessita de retrocesso. E vou dobrar direito com direito, respeitando essa linha que eu passei, e vou passar uma costura reta de 1 centímetro. E eu vou tirar o excesso só aqui na ponta. E vou fazer essa costura no outro punho também.
Agora eu vou passar apenas uma costura reta no meu martingale e depois eu volto para mostrar com vocês como nós vamos finalizar esse martingale. Agora eu vou costurar apenas a parte de baixo da pala da frente e recortar o excesso da costura. E agora eu vou fazer a pence da frente e das costas da nossa camisa. Para costurar a pala das costas, eu vou posicionar o direito da pala, que eu quero que apareça nas costas, com o direito da camisa. E a parte do avesso, eu também vou posicionar no direito contra o avesso da camisa. E vou costurar unindo essas partes, fazendo um sanduíche para que ela fique embutida à costura. Vou passar uma costura bem na beirada do meu transpasse para prender esse transpasse. E fazer a pence da frente também. Bom, quando falamos em fazer camisa, o bom é você já ir fazendo e passando todas as partes. Então agora eu vou passar todas as partes que eu costurei até agora da minha camisa. Agora eu vou passar aquela costura do martingale, abrindo ela e deixando no meio. Vou posicionar a minha pala da frente e vou passar uma costura só para fixar essa parte. Eu vou posicionar a frente
da minha camisa com apenas uma parte das costas, o direito da frente com o direito das costas, e vou passar uma costura prendendo essas duas partes. Essa de baixo eu não peguei. Agora nós vamos pegar essa parte que sobrou, vamos virar 1 centímetro e vamos pôr por cima dessa costura que a gente fez e pegar ela aqui por baixo. Segura ela e desvira. Quando você desvira, você vai colocar um alfinete para prender, para passar uma costura e a costura ficar embutida. E vamos passar uma costura do lado que dá para ver a costura que fizemos anteriormente. E depois de costurar, agora nós vamos desvirar e ver como que a costura ficou embutida e bem limpinha. E eu vou passar um pesponto com a distância de um pé calcador da máquina. Para prender o colarinho, eu vou começar unindo primeiro as pontas e depois o meio. E então eu vou passar uma costura reta prendendo essa parte do colarinho. Agora eu vou dar uns piques aqui na onde eu coloquei o colarinho, porque tem uma curva para que esse colarinho fique bem assentado. E eu dou início à costura mais ou menos pelo meio do colarinho. E eu vou contornando toda a volta do meu colarinho, com muito cuidado, bem devagar. Nas beiradas, no final da gola do colarinho, deixamos a agulha abaixada e giramos e continuamos a costura. Agora passamos uma costura no martingale e vamos desvirar ele e pespontar.
Essa parte menor nós vamos virar 2 vezes e passar uma costura reta. Vamos pegar também um pedaço de tecido em matelacê que sobrou e eu vou posicionar o direito com o avesso e vou passar uma costura bem na beiradinha, porque nós vamos desvirar formando o acabamento dessa abertura da manga. Viro para o lado direito e agora eu já consigo ver o meu acabamento e eu vou sobrepor dessa forma e vou virar 2 vezes e passar por cima da costura que nós já fizemos, mas sem pegar aquela lateral. Antes de finalizar a costura, temos que fazer uma dobra para ficar o acabamento já para o lado direito da manga. Com a agulha abaixada, você vai virar a sua manga e vai empurrar um pouquinho o tecido para que eles fiquem bem pertos. E vai continuar a costura e descer até mais ou menos metade ali da abertura e fazer uma costura dando um retrocesso. E atrás vai ficar dessa forma. Eles não ficam totalmente sobrepostos, eles ficam bem próximos. Agora eu vou posicionar a minha manga dobrada ao meio e vou marcar nas 2 mangas para ficarem exatamente certinhas, para poder colocar o meu martingale. E a altura você também escolhe onde você quer que a sua manga fique curta quando usado o martingale. Eu defini mais ou menos na altura do meu cotovelo. Nessa marcação eu vou colocar um alfinete para que do lado direito eu possa saber aonde posicionar o meu botão. Agora eu vou pespontar o martingale e passar na overlock.
Agora eu vou franzir essa parte do punho da manga para colocar o punho. E vou posicionar o direito do punho com o avesso da manga. É isso mesmo. Porque eu vou virar depois e vou pespontar do lado direito da manga. Primeiro as pontas e depois eu vou acomodando o franzido. Então agora eu viro para dentro essa costura e vou rebater essa costura, deixando o pesponto bem certinho
do lado direito da manga. E eu não começo lá do início, eu começo um pouco para frente a costura e vou contornar o meu punho. E fica assim o punho por dentro, do lado avesso e do lado direito. Agora eu vou ajeitar minha camisa, cortar esse excesso aqui do transpasse, vou passar virando 1 centímetro para fazer a barra da camisa. Para finalizar a barra, eu vou passar uma costura bem na beirada. Vou cortar esse excesso de costura. E vou virar mais uma vez, fazendo uma costura de barra lenço. E assim nós finalizamos a nossa camisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!